com o peso da cruz e as lágrimas insistem, o meu rosto vir molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares com os santos subirei, muito além das estrelas, eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, sua presença eu terei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e, indo para um lugar que haveria de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Fé dá um passo sem que os olhos humanos declaram. Fé daquilo que o homem pode fazer, além do que ele vê, do que ele palpa, do que ele imagina, do que ele pensa. Que tal se Josué fosse pensar: posso mandar o sol parar, eu posso mandar a lua parar? Era muito mais além do que os sentidos declaram. E este é o motivo pelo qual muitos não conseguem alcançar o que precisam. Se limitam àquilo que se vê. Mas aqui a Escritura diz que Abraão saiu para um lugar aonde ele nem sabia. A fé o guiou o passo da obediência. A prova que foi Deus que levou Abraão é os resultados. Vivemos no momento em que existe tanta tonteria. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e os resultados não são de acordo com a palavra. Agem de uma maneira até irresponsável e achando que está fazendo a vontade de Deus. Esta fé genuína, ela não pode falhar,
porque ela é uma fé experimentada, ela é uma fé baseada em alicerce, que é a palavra de Deus. E qualquer coisa que não tenha alicerce, isso desmoronará. A natureza em si, ela já proporciona tempestades, ventos, trovões, no natural, independentemente seja vontade própria do homem. Então Jesus disse que quando edificardes a nossa casa, edificamos sobre a rocha, porque vem os ventos e abate sobre aquela casa, e ela não cai, porque tem o alicerce. Profeta de Deus desta era, falando na mensagem a árvore noiva, a restauração da árvore noiva, ele disse que os ventos faz a árvore enraizar mais. Os ventos, quando força ela para um lado, as raízes estão se fecundando mais ainda na terra, está se alicerçando. Então, ela não pode de maneira alguma cair. Então não é uma razão de hoje estarmos dando testemunho aqui numa igreja e amanhã numa outra igreja e fazendo aquilo que a mente humana, até em momentos de delírio, os levam a fazer. Quando nós entramos na presença de Deus, aí então as dúvidas ficam para trás. Aí o homem vê que material ele é feito. Foi isto que aconteceu com Abraão, o nosso pai na fé. Quando ele entrou na presença de Deus, já com 75 anos de idade, ele era capaz de crer numa promessa que todas as mentes humanas desacreditavam. Como podia um senhor, um ancião de 75 anos chegar numa clínica e disser: doutor, prepara aí um quarto porque minha velha, minha esposa de 65 anos vai ter um filho, nós vamos ter um filho. A ciência daquele dia não podia crer em tal promessa. Fé é Deus nos leva a crer numa coisa que está além das possibilidades humanas. Você não pode palpar, você mesmo não pode ver, mas está ali. Entrar em Deus não é entrar em uma religião. Vejamos, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como ontem ele deu a bênção especial para Abraão, hoje sua semente. Então, quando entramos na presença de Deus, sem sugestão alguma, sem emocionalismo algum, esta fé natural te leva a uma vitória tão inédita que você até mesmo se admira daquilo que Deus pode fazer. Quando entramos na presença de Deus, você está indo ali num lugar aonde a terra é fértil. Entrar em Deus não é entrar em uma igreja, não é entrar em uma religião. Se eu apresentar a Deus ou a minha igreja como a única igreja certa, eu seria falso. Sim, porque Deus não é propriedade de ninguém. Deus é eterno e Ele está abençoando todas as seres humanos, como Ele disse através do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então, isto é para todos os seres humanos, pois ele é o Deus de todos. Joel 2:28. Quando nós chegamos no verso 29, ali Deus diz: e sobre os meus servos
e a minhas servas naquele dia derramarei o meu espírito. Então este evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Isto para então cumprir o que o próprio Jesus disse, mas não quer dizer que todos serão salvos. Em testemunhas da verdade, que em verdade este evangelho, ele é tão glorioso, que ele leva o homem a abandonar seus pecados, da maneira em que damos lugar para o Espírito Santo, então, sem reserva de dúvida nenhuma, aí é quando nós recebemos esta porção gloriosa dada por Deus. A Bíblia diz em São João 1, verso 18, que Deus nunca foi visto por ninguém, porque Ele é eterno. Ele era a coluna de fogo sobre Moisés, mas sim o Filho do Homem, que está no seio do Pai, o fez revelar. Então aí nós vemos lá em Êxodo capítulo 19, que quando Deus manifestou ali, qualquer seres que tocasse no monte seria fulminado, seria queimado. Era Deus sobre nós, na coluna de fogo sobre Moisés. Mas este Deus humanizou, tomando a forma de homem. Então, aí nós podemos ver Deus, palpar, tocar, nossas mãos o palparam, disse o apóstolo São João, nossos olhos contemplaram. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, segundo os Coríntios 5:19. Este mesmo Deus que se fez carne estava em Cristo, sim, trazendo o mundo a uma reconciliação, mostrando o que em verdade ele podia fazer. Agora vejamos este Deus que nunca foi estudado por um profeta, ele nunca foi estudado pelos apóstolos. Sim, porque Deus não é objeto de estudo, ele é para se crer. Então aquele que crê que Deus existe, aproxima por fé, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Um doutor em divindade aproximou do profeta desta era e diz: Mr. Branham, quando eu olho nos meus diplomas, eu vejo Deus. O profeta disse: irmão, até quando Deus é diploma? Até quando Deus é o intelecto de alguém? Deus é salvador, Deus é libertador, Deus é curador, Deus é salvador. E quando nós abrimos a porta para Ele, então Ele entra e Ele abençoa. Agora vejamos Hebreus 11, verso 8, aonde lemos no início desta programação. Abraão, não sabendo aonde ia, deixa que Deus guiava seu coração numa promessa inédita, e Deus deu a Abraão o que mais ele precisava. Ele precisava de um filho já na sua velhice, e quando ele fez aquela promessa, Sara riu e olhou para a sua constituição. Sim, como quer dizendo, como pode isto acontecer? Deus perguntou a Abraão na sala, conversando com ele na sua tenda: aonde está Sara, tua mulher? Ele disse: está aí na tenda, Senhor. Ah, bom, ali estava a mulher no posto do dever dela. Sara não era esse tipo de mulher que tinha gasolina nos pés, andando para qualquer lugar. Aonde está, Abraão, tua mulher? Ele disse: está aí na tenda. Ela estava ouvindo.
todo o programa de Deus. Ali a promessa estava voltada para ela. Não, se seu ventre está amortecido, eu posso ressuscitar, dizia Deus. Oh, nesta hora sim, quando Deus pode ainda falar aos homens, numa hora quando Deus ainda pode chegar através da sua palavra e te dar uma promessa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e com isto confortar o seu coração, desde que estejamos dispostos a deixar o pecado, a abandonar a vaidade, a dizer o não para o pecado. Então é quando Deus vem e nos dá aquela promessa gloriosa, conforme o que Jesus diz em São Lucas 17, versículo de 30, estamos vivendo os dias da manifestação do Filho do Homem. Sim, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar, porque o Filho do Homem vem com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então, como podemos esperar Jesus vir sem o alarido? Aí nós estaremos fora do plano de Deus. Seria como Abraão esperar um filho sem ter a promessa, mas há um alarido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Primeira coisa em ordem é o alarido. Depois do alarido vem a trombeta de Deus, porque era através da trombeta que Israel se reunia. Então, para nós, Deus nos deu o alarido. Agora, para Israel é a trombeta. Moisés e Elias, os dois trombeteiros, virá para proclamar esta verdade do Evangelho para o judeu, porque o ministério de Moisés é somente para Israel, mas o ministério do profeta Elias é para as nações. Então virá os dois. Estavam os dois no Monte da Transfiguração, em São Mateus 17, ali estavam eles ali, os dois, Moisés e ele, como sobrenatural e empolgante, quando ali estava Pedro, Tiago e João, testemunhas terrestres, ali estava Jesus, Moisés e Elias, testemunhas celestes, e ali diz o profeta desta era, houve um show celestial, e o Pai, e uma voz que lhes dizia: este é meu filho amado, a ele escutai-o. Sim, até aqui vocês têm ouvido Moisés, vocês têm ouvido a lei, mas agora, a partir desta hora, ouça, escutai-o a ele. Ele é o Filho, ele é aquele que nasceu para pisar no lagar da ira de Deus. Ele é aquele que veio em forma humana, sim, para nos trazer a verdade, a verdadeira graça. Deus pode alcançar a sua vida e a tomar uma posição e sair do pecado. De agora em diante eu pertenço a Deus. Da agora em diante eu descobri a verdade, e estas coisas erradas, vaidade, eu estou disposto a viver a mensagem, a viver a vida correta. Sim, Deus conseguir seu coração e colocar sua vida em ordem com Deus. Nesta momento de decisões, nesta fé gloriosa, aí então Deus pode colocar a sua vida correta, a sua vida em linha com toda a promessa de Deus. A Bíblia diz: se nós, sendo falhos, se nós não sendo justos,
podemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que promessa nos concedeu, que promessa inédita. Isso está na palavra. Vamos, povo de Deus, vamos em obediência, vamos receber este filho, como Abraão recebeu, numa decisão inédita. Você pode ser, tudo depende daquilo que está no trono do seu coração. A fé genuína, a fé correta, aí é quando Deus toca o clarim, aí é quando Deus movimenta, é aí quando Deus abençoa. Você se sente realizado, um momento a sós com Deus, um momento de decisão. Deus possa te ouvir agora, em nome de Jesus. Receba esta mensagem, decida-se, pede o teu batismo e Jesus Cristo te abençoa no nome de Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisões, entrega tudo a mim, confia-te todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisões, entrega tudo a mim, confia-te todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar